Israel é frequentemente referido como o povo de Deus, um rótulo que não surge simplesmente do nada. Esta concepção tem suas raízes entrelaçadas com a história, a religião e a espiritualidade, estabelecendo Israel como uma nação distinta que mantém um vínculo particular com o divino. Ao adentrar-se nas páginas da história, encontra-se com as narrativas dos patriarcas hebreus, que estabeleceram as bases desta relação excepcional. Por exemplo, Abraão, a quem se considera um pilar da fé, foi selecionado por Deus para ser o líder de multidões, com uma descendência comparada em número às estrelas no céu. Esta relação especial não terminou com Abraão. Continuou com seu filho Isaque e seu neto Jacó. É interessante notar que Jacó, que mais tarde receberia o nome de Israel, foi o pai fundador das 12 tribos, cada uma com seu papel e propósito definido na história. Mas o que realmente solidificou esta relação especial? Um capítulo significativo é a experiência no Monte Sinai, narrada no livro de Êxodo. Após um resgate milagroso da escravidão no Egito, o povo de Israel encontrou-se ao pé deste monte. Aqui, Deus entregou diretamente a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de princípios que se converteria na essência da vida e moralidade israelita. Esta não foi uma simples entrega de regras, foi a formação de um pacto, um acordo solene entre Deus e Israel, reforçando sua exclusiva relação. À medida que se avança na história bíblica, a narrativa revela altos e baixos nesta relação. Embora houvesse momentos em que o povo de Israel se desviou do caminho divino, a intervenção divina nunca cessou. Deus, em seu amor e misericórdia, enviou profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel para guiá-los, lembrar-lhes de seus deveres e alertar sobre as repercussões de suas ações. Esta história, que abrange gerações e eventos, desde os dias dos patriarcas até o Monte Sinai e além, é testemunho de por que Israel é reconhecido como o povo de Deus. A estreita conexão entre Deus e o povo de Israel tece-se através do Antigo Testamento, deixando um impacto profundo na espiritualidade e na narrativa histórica do povo judeu. Esta relação não só afeta Israel, mas também influencia a percepção espiritual em todo o mundo. Mas o que implica exatamente ser o povo de Deus? Ser escolhido por Deus não se trata simplesmente de receber favores divinos. É mais do que um título ou uma bênção. É uma responsabilidade imensa. Deus não selecionou Israel apenas para abençoá-los, escolheu-os para ser uma luz para as nações. Isso se traduz em que Israel foi chamado a ser um farol, um modelo a seguir em termos de adoração, ética e moralidade para toda a humanidade. Ser uma luz para as nações é a missão de Israel de compartilhar e mostrar ao mundo a sabedoria e a verdade que adquiriram de Deus. Esta nobre tarefa requereria mais do que palavras, seria alcançada vivendo de acordo com os ensinamentos divinos, mostrando ao mundo uma vida exemplar de justiça e devoção. Neste sentido, Israel tinha a missão de representar o caráter de um Deus cheio de justiça, compaixão e amor. Agora, pensemos nos 10 mandamentos. Não eram meramente um conjunto de regras para seguir. Eram em essência, a representação tangível da vontade divina, diretrizes éticas que Israel deveria abraçar e praticar em sua vida cotidiana. Israel tinha o dever de ser uma brilhante tocha ética, destacando-se em um mundo que por vezes, se imergia na escuridão de atos injustos e práticas idólatras. Ao viver de acordo com estas diretrizes divinas, Israel não só fortalecia sua relação especial com Deus, mas também servia como exemplo vivo para outras nações, convidando-as a reconhecer e aproximar-se da verdade e luz divinas. Ao longo da narrativa bíblica, Israel teve altos e baixos em sua relação com Deus. Houve momentos em que, apesar de ser o povo escolhido, afastaram-se de sua missão divina, caindo em práticas como a idolatria e a injustiça. Esses desvios trouxeram consigo consequências e julgamentos divinos. Mas também houve lembretes constantes de seu papel especial e da necessidade de retomar seu caminho. A ideia de Israel como um farol espiritual, uma luz para as nações, continua sendo essencial em sua identidade, e impactou profundamente em outras tradições religiosas.
O legado de Israel se estende além de suas próprias fronteiras e deixou marcas nas principais religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Cada uma com seu enfoque particular sobre Israel, mas todas reconhecem seu papel especial na história espiritual. Para o judaísmo, a ideia de ser o povo escolhido por Deus é a pedra angular. A relação pactuada entre Deus e Israel, estabelecida na Bíblia, perdurou no coração da fé judaica durante milênios. A terra prometida com lugares como Jerusalém é essencial para a espiritualidade judaica. No cristianismo, a figura de Jesus Cristo, nascido em Israel, reforça o laço espiritual com esta terra. Jesus é visto como a culminação das profecias do Antigo Testamento. Sua vida e ensinamentos se enquadram no contexto judaico e a importância de lugares como Belém e Jerusalém ressoam profundamente na fé cristã. Quanto ao Islã, embora apresente diferenças teológicas com as outras duas religiões, não pode negar a relevância de Israel em sua história. Jerusalém, ou Al-Quds em árabe, é lar da mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. Profetas bíblicos como Moisés e Abraão são também reconhecidos e respeitados no Islã. Em resumo, a influência de Israel e sua relação especial com Deus deixou uma marca indelével nas religiões abraâmicas. E embora cada uma tenha sua própria interpretação e conexão com Israel, há um fio comum, a profunda espiritualidade e significado que envolve a Terra Santa. A relação entre Israel e Deus, conforme narrado na Bíblia, foi tumultuada e não isenta de desafios. Apesar das desobediências e desvios de Israel, um tema persistente é a promessa de restauração, um futuro em que Israel voltará a se alinhar com sua missão espiritual e estará em completa comunhão com Deus. As Escrituras, particularmente nos livros proféticos do Antigo Testamento, descrevem essa esperança, onde Deus perdoa, reconcilia e leva seu povo de volta à terra prometida. Este retorno não simboliza apenas a reconciliação geográfica, mas mais importante ainda, a renovação espiritual. Vislumbra-se um futuro de paz, prosperidade e justiça, onde Israel brilha como luz para as nações e cumpre os pactos divinos estabelecidos desde tempos antigos. Na interpretação cristã, essas promessas de restauração estão intrinsecamente ligadas à figura de Jesus Cristo, que é visto como o agente dessa restauração, não só para Israel, mas para toda a humanidade. A promessa de um Israel restaurado, em comunhão com Deus, e seu papel como o povo escolhido, é essencial na tradição judeu-cristã. A história de Israel e sua relação única com Deus deixou uma marca indelével na história espiritual mundial, moldando como entendemos a espiritualidade. Esta narrativa entre Israel e seu Criador é uma relação que vai além do temporal e oferece uma fonte inesgotável de significado espiritual e lições. Espero que esta narrativa tenha esclarecido suas dúvidas sobre este povo ancestral. A trajetória de Israel, marcada por seu legado e vínculo com o divino, nos mostra uma crônica de fé, perseverança e redenção. À medida que reflete sobre o que leu, considere como essa história pode influenciar sua própria compreensão da fé e do propósito divino. A espiritualidade é uma jornada, e assim como com Israel, todos temos nosso próprio caminho a percorrer. Até a próxima, e que Deus o abençoe.